Estou dando ok aqui para ele. Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É o canal da ESA OAB-RJ. Se vocês estão acessando pela primeira vez, inscrevam-se aqui no canal para receber todas as informações, todas as nossas lives que a gente está colocando, disponibilizando para vocês. Então, é importante que você faça essa inscrição aqui no nosso canal, ok? E hoje, a nossa conversa são com duas pessoas que eu admiro muito. São profissionais da nossa área trabalhista e nós hoje vamos falar sobre a tutela dos trabalhadores em plataformas digitais. Esse assunto é muito importante, é extremamente importante debatermos sobre isso, justamente por essa questão da tutela desses trabalhadores que estão à margem. Eles não são reconhecidos como empregados por vínculo de emprego, mas também não tem nenhum tipo de regulamentação. Então, a nossa conversa é justamente sobre isso. Se essa regulamentação é necessária, em que moldes ela precisa acontecer. Então, eu tenho aqui, eu vou chamar para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, as nossas convidadas. Nós temos aqui Jéssica Carmo, ela é uma amiga minha, que eu já conheci na época que a gente prestava concurso público, né, Jéssica? Concurso de magistratura trabalhista, e a Jéssica é extremamente estudiosa, é uma pessoa que eu admiro bastante, deu aulas, foi professora lá na UFRJ, professora adjunta, e agora é professora da pós da UERJ. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui a nossa querida Carol Tupinambá, Carolina Tupinambá. Carolina eu conheci num congresso na época que ainda estava vindo a questão da reforma trabalhista. Ela é uma mulher fantástica, eu admiro muito porque ela é uma profissional, mãe, né, e sabe administrar isso tudo. A Carol tem opinião, então, assim, eu admiro muito uma pessoa que não vai seguindo, não é copiar e colar. A Carol, ela é formadora de opiniões, ela sempre está trazendo notícias assim, bem atuais, fazendo uma releitura de todos os institutos que a gente tem. Então, eu sou uma grande admiradora, Carol, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui. Eu já te conheci, já tem uns 3 anos, sempre admirei o seu trabalho, acompanho você, acompanho também as professoras nas redes sociais, porque elas têm um trabalho brilhante. Então, se vocês quiserem falar um pouco aqui para se apresentarem, pode falar também, tá? Jéssica, pode começar se você quiser se apresentar, falar mais alguma coisa que eu não introduzia por aqui, fica com a palavra, pode falar. Bom dia a todos, meu nome é Jéssica, como a Cíntia já me apresentou. Eu fui realmente professora substituta na UFRJ por 2 anos e sigo no mestrado, sigo nos estudos acadêmicos e sou professora da pós-graduação da UERJ atualmente. E eu fiquei muito, muito, muito feliz em ser convidada para tratar do tema, porque é um tema muito importante nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Então, é importantíssimo a gente retomar essa conversa sobre a tutela desses trabalhadores em aplicativo e achei bem proveitosa a nossa pauta hoje aqui, tratando desse tema. Só para introduzir um pouco o tema, e depois eu vou passar para a professora Carolina Tupinambá, que também é um grande prazer tê-la aqui comigo hoje. Fico muito, muito honrada de estar com as duas aqui, nesse convite feito pela OAB, pela ESA. E eu gostaria de tratar um pouco, iniciar essa temática dos trabalhadores em aplicativo, retomando um pouco a questão da crise, né? As crises, em geral, elas são um momento de criação de relações, de desconstrução de parâmetros, e a gente vive hoje, atualmente, uma crise, a gente já vivíamos antes de uma crise econômica, que já vinha se prolongando há algum tempo, e entramos agora numa crise não vista antes por nós, nessa intensidade, uma crise de saúde, uma crise sanitária. E só para retomar um pouquinho, a história do trabalho ela se mistura muito com as crises, né? A gente teve crises grandes no século passado, principalmente a gente teve a de 29, de 70, da década de 70, e a partir principalmente dessa crise de 70, a gente teve uma mudança de parâmetros no trabalho, né? A partir desse momento, a gente teve o início do declínio do que a gente chama de uma sociedade salarial, uma sociedade pautada principalmente nas relações de emprego, relações mais estáveis, em que a gente tem a subordinação, a gente tem a figura do salário
como promotor de uma certa segurança entre os trabalhadores. Então, a partir da década de 70, a gente teve um declínio dessa sociedade salarial, que é muito bem tratado, se vocês se interessarem, pelo sociólogo Robert Castell. Então, a partir desse momento, com esse declínio, várias novas figuras surgiram, a gente teve uma intensificação da terceirização, outros institutos surgiram também nesse contexto, e a gente chega já trazendo para um momento mais próximo, já após a crise de 2008, a crise financeira de 2008, a gente teve, nesse contexto de uma gig economy, que é uma economia do bico, a gente teve o surgimento desse trabalho sob demanda, né? Trabalho on demand, que é chamado. E o primeiro instituto, o primeiro grande empresa a lançar esse tipo de trabalho sob demanda foi a Uber, né? A Uber foi criada nos Estados Unidos em 2009, então foi bem realmente depois dessa crise financeira de 2008. E a ideia inicial da Uber foi promover transporte de luxo, principalmente na Califórnia. Então, se iniciou na Califórnia essa ideia de trazer um trabalho que tinha uma demanda naquele local, na Califórnia, e ele começou a se alastrar pelo mundo inteiro, também diversificando a forma de trabalho sob demanda. E a Uber chegou no Brasil em 2014. Ela chegou no Brasil para a Copa do Mundo de 2014, foi em maio, primeiro chegou no Rio e depois foi para São Paulo, em junho, e a grande estreia da Uber no Brasil foi com a Copa do Mundo. E esse processo de uberização, que a gente chama, principalmente por essa empresa paradigma, né, a Uber tendo sido a primeira a lançar essa forma de trabalho, e a gente dá ao nome uberização por isso, ela começou a alcançar diversos novos horizontes. Então, passamos a ter a uberização de diversas formas de atividade, não só transporte, mas também prestação de serviços de várias formas. Chegamos até a ter entrega de alimentos, entrega de remédios, entrega de todo tipo de coisa, como Rappi, Glovo, Uber Eats e outros tipos. E temos até, atualmente, a prestação de serviços de profissionais que eram autônomos. Então, há uma tendência a essa uberização dela se alastrar e ela se consolidar cada vez mais. E por que eu retomei, eu iniciei falando sobre crise? Porque a Uber, esse processo de uberização, esse trabalho sob demanda, ele se encaixa muito bem nesse momento de crise, né? Então, aqui, quando chegou no Brasil para a Copa do Mundo, ela teve uma grande adesão de trabalhadores que, no contexto de uma crise econômica, já da época, 2015, 2016, esses trabalhadores desempregados, eles acabaram cedendo ao apelo de um trabalho lícito, um trabalho que pudesse remunerá-los de alguma forma e pudesse auxiliá-los a manter o sustento próprio e da sua família. Então, a crise ela é muito sedutora a esse tipo de trabalho, né? Ela retira essa figura do empregado, a gente acaba tendo uma mitigação dessa ideia que a gente teve, antiga, da figura do empregado como sendo a principal relação de trabalho. Então, a gente tem uma certa mitigação disso e esse trabalhador ele passa a fornecer um serviço que tem uma demanda na sociedade e, em troca, ele recebe esse pagamento, né? Esse pagamento por esse trabalho. Essas empresas, a Uber e as demais empresas, elas se intitulam como empresas, plataformas de tecnologia. Então, elas propagam a inexistência de com esses trabalhadores. E a gente entra, então, nesse ponto, né? Se não existe uma subordinação, se não existe algo a regulamentar essas atividades, o que nós devemos fazer diante desse cenário? Será que esses trabalhadores não merecem nenhuma forma de proteção? Então, só para chegando já no final aqui da minha fala, eu queria trazer um pouco desse panorama da crise atual, da crise da epidemia, em que esses trabalhadores eles assumiram um certo protagonismo, né? O próprio decreto, não sei se vocês tiveram essa sacada que eu tive, quando eu olhei o decreto
que regulamenta as atividades essenciais no período de pandemia, eu verifiquei lá o inciso 12, salvo engano, do artigo 1º, e ele trata a entrega de alimentos e medicamentos como uma atividade essencial. Então, essa tarefa de entregar alimentos, principalmente sobre essa tutela da uberização, ela assumiu a figura de uma atividade essencial nesse período de pandemia. E faz todo sentido, realmente, nesse período de isolamento social e maior restrição de locomoção de pessoas, a entrega de alimentos, a entrega de remédios, a prestação de serviço dessa forma, ela realmente atingiu esse status de atividade essencial. Mas, apesar dessa regulamentação de atividade essencial, a gente tem, em contraposto, uma retirada de direitos, né? Então, a gente tem esses trabalhadores sem um patamar mínimo de direitos, a gente não tem uma regulamentação que confira a eles, de alguma forma, alguma proteção social, a gente não tem esse mínimo, patamar mínimo, e esses trabalhadores também, nesse contexto, eles, por serem entregadores e prestadores de serviço, nesse período estão sendo muito demandados, eles acabam não tendo a proteção de APIs, não tem uma fiscalização sobre a proteção desses trabalhadores, não existe uma norma regulamentadora, uma NR, a regulamentar o trabalho desses profissionais. Então, nós tivemos até, só para citar aqui, nós tivemos uma ação civil pública em São Paulo, no TRT da 2ª Região. Essa ação civil pública ela foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, né? Então, o MPT ingressou com essa ação civil pública e o MPT ele teve o cuidado de deixar bem claro que o objeto da ação não era discutir a relação, se era relação de emprego ou não. Então, o MPT ele ressaltou e deixou bem claro que o objetivo era maior, era garantir a saúde desses trabalhadores. Então, nessa ação civil pública, tinham vários pedidos, mas os principais pedidos eram de tutela, realmente, concessão de APIs, de álcool em gel, de locais para que eles pudessem lavar a mão, trocar de roupa, e de alguma forma se proteger da disseminação desse vírus que nós estamos acompanhando. Ele é bem nefasto em suas consequências, né? Então, o MPT ingressou com essa ação civil pública e nós tivemos uma tutela, foi deferida a tutela liminarmente para que a Uber concedesse, desculpa, não foi Uber, foi iFood, concedesse esses equipamentos, né, para esses trabalhadores, mas logo depois, parece que menos de 24 horas depois, ingressaram com o mandato de segurança, e o mandato de segurança ele caminhou pela segurança jurídica, ele se fundamentou, né, em argumentos de segurança jurídica para garantir que não seria uma obrigação da plataforma, por serem autônomos, não seria uma obrigação da plataforma em conceder EPIs e todas as outras demandas requeridas na ação civil pública. E então essa liminar foi suspensa pelo mandado de segurança, e nesse momento não existe mais uma obrigação formal na concessão desses EPIs. Mas esse é o cenário básico desse momento de crise, né? Apesar desse alcance de atividade essencial, esses trabalhadores não têm uma proteção, eles estão à margem da proteção social, não tem direito previsto em lei à concessão de EPI, de equipamentos de proteção individual. E a gente também tem, parece que foram feitas algumas denúncias, e o CESIT, que é da Unicamp, um grupo de estudos grande, apurou e divulgou na internet. Caso alguém queira ter interesse, é fácil, só colocar no Google CESIT, operadores de plataforma, trabalhadores em plataforma, que eles apuraram que o valor recebido pelo trabalho ele diminuiu consideravelmente nesse período de pandemia. Então, apesar de serem considerados essenciais e a demanda ter aumentado muito nesse período, os ganhos em contraposição estão diminuindo bastante, fragilizando cada vez mais esses trabalhadores. Então, nesse contexto, e mais indo para finalizar minha fala, nesse contexto de crise, de pandemia e de ausência de proteção desses trabalhadores, alguns movimentos eles começaram a se organizar de alguma forma, e alguns movimentos começaram a surgir nesse período. Então, nós já tivemos algumas paralisações pequenas em municípios
aqui no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo também. E parece que para o dia 1º de julho está organizada uma paralisação nacional, alcançando o Brasil inteiro, para que esses trabalhadores eles possam, de alguma forma, passar à sociedade um apelo deles, né? Que eles sejam reconhecidos e, de alguma forma, a profissão seja regulamentada com pelo menos alguns direitos, pelo menos os direitos constitucionais que estão previstos no artigo 7º, que pelo menos algo seja garantido a esses trabalhadores. Então, esses são só alguns pontos. Esse trabalho de uberização dos trabalhadores de plataforma é um aspecto, é um assunto que pode ser abordado de diversas formas, sob diversos olhares, né, perspectivas, e eu não tinha o objetivo aqui de encerrar o assunto, só levantar uns pontos que eu considero que são importantes atualmente e que podem demandar nossa atenção num presente ou num futuro próximo. E eu passo agora a palavra à professora Carolina Tubino-Gambá, que com certeza tem muitas coisas a acrescentar ao debate. E obrigado novamente pela oportunidade. Eu só queria fazer, levantando o dedinho aqui, e agradecer toda essa explanação inicial, né, da Jéssica, para trazer para a gente a importância desse assunto ser discutido, porque isso não é só a situação do trabalhador em si, ele e a sua família, representa isso impacta para a gente também, para a sociedade de uma forma geral. Como ela falou, numa época que iniciou o Uber, eles tinham uma questão de uma demanda grande, vários trabalhadores querendo complementar a renda, ou então até substituir o trabalho por esse que se intitulava autônomo, e na época o valor que era pago pelas corridas, pelas entregas, era muito maior do que é hoje em dia. Então, como isso fica? Isso é muito estranho, né? Se, de repente, num momento que mais tem uma demanda, né? Os consumidores, nós clientes, estão precisando da entrega de alimentos e produtos farmacêuticos em casa, por que, então, essa queda no valor do repasse que é feito para esses trabalhadores? E aí eu queria ilustrar com uma vivência que eu tive agora, nesse final de semana, eu moro aqui na Barra da Tijuca, e ali tem um lugar que é a Alvorada, onde ficam vários ônibus, né, um terminal de ônibus, ali tem uma bifurcação, vem gente da Avenida das Américas entrando por ali é um lugar que passam muitos carros. E aí o trânsito parou, eu falei, ai meu Deus, já aconteceu alguma coisa, deve ser acidente, porque blitz agora não está tendo, né, então deve ser acidente. Dito e feito, quando eu olho, era um rapaz que não estava, devia ser entregador, Uber Eats, iFood, alguma coisa assim. Ele tinha aquela mochila, ele estava de bicicleta, e ele se acidentou, e eu não gosto de ficar olhando essas coisas não, mas não tive como não ver, porque estava passando do meu lado, ele estava caído no chão, deve ter se machucado demais, até porque ali é uma via de veículos, até para andar de bicicleta é uma coisa complicada, e aí a gente olha aquela pessoa que tanto o Uber Eats, o iFood, denomina como se fosse o microempresário. Aí eu olhei ali, aquele microempresário estendido no chão, o empreendedor, né? Afinal de contas, ele é autônomo, trabalhador autônomo, empreendedor, ele que faz o horário dele, ele que sabe de tudo da vida dele, ele que opta entrar ou não, né? E aí a gente deixa aqui é uma opção mesmo, né? Ou é uma necessidade. E ali eu estava vendo, né, um microempresário individual estendido no chão, provavelmente ele não faz contribuição para a Previdência Social. Como é que vai ficar a vida dele? Ele não vai poder mais prestar serviço durante um bom tempo? Será que ele não está fazendo aquilo naquela correria do dia a dia? Porque agora já teve uma diminuição do valor desse repasse, como a gente falou, das entregas, então ele não teve que aumentar muito mais esse número de entregas, e aí o número de entregas é uma questão de desgaste, esgotamento, porque o que a gente vê é que esses trabalhadores, eles passam de 10 horas, e essa pessoa que é o Uber, que está dirigindo o carro para você, ela pode estar sob efeito de droga, ela pode estar com sono, tem todas essas questões que impactam a nossa vida. Então, a gente precisa, assim, prestar atenção nesse trabalhador para que ele tenha realmente esse mínimo de normas que assegurem a própria saúde, porque a saúde dele é a nossa também, e a segurança dele, no final, a nossa também. Então, Carol, desculpa até por fazer essa parte aqui, eu só queria trazer essa informação, porque isso daí
é uma situação urgente que impacta para todos nós. E eu queria saber a sua opinião a respeito de tudo isso que a gente está tratando. Você que é extremamente estudiosa nesse assunto, eu queria saber da sua opinião. Pode falar, Carol. Bom, Cíntia, Jéssica, prazer estar aqui. O pessoal que está assistindo, estudantes, estudiosos de direito do processo do trabalho. Fiquei muito feliz com a iniciativa da OAB, a ESA cumprindo um papel... A ESA... Deu uma travadinha aqui na internet. A ESA cumprindo um papel aí fundamental, né, nesse momento de pandemia, para a gente realmente tentar acompanhar o que está acontecendo nas relações de trabalho, com as relações humanas em geral. E agradeço muito o convite. Uma alegria grande estar aí do lado da professora Jéssica, que integra o nosso corpo lá da pós-graduação da UERJ. Enfim, e o tema também, né, Cíntia? O tema é muito desafiador, como você falou, quer dizer, essa experiência que a gente está assistindo todos os dias desses trabalhadores sem nenhuma proteção do Estado e que estão também aí jogados à própria sorte quando a gente pensa num panorama de saúde e de crise sanitária. E o que eu acho que o maior desafio do direito do trabalho em relação a tudo isso, né, é a gente sair daquela zona de conforto e o direito do trabalho passar a sair da mesquinharia e passar a se ler como um direito efetivamente do trabalho, não do emprego, né? Até porque a crise que já vínhamos enfrentando e o que ainda vem por aí, a gente vai ter um índice de desemprego cada vez maior. Se a gente contabilizava 12 milhões de desempregados antes disso começar, o fato é que esse número tende a praticamente dobrar até o final do ano, segundo a maioria das pesquisas que vão sendo feitas, e certamente atingirá pelo menos 20 milhões de pessoas. Além disso, a gente pensava, havia estudos, database, tudo falando que os empregados que viviam os trabalhadores que viviam na informalidade contabilizavam cerca de 37 milhões. O que a gente está vendo que não é verdade, porque só de pessoas que estão tentando conseguir, que estão sendo agora conhecidas pelo Estado, na fila de quem gostaria de receber os R$600 de benefício do chamado Corona Voucher, apelidado Corona Voucher, já ultrapassa 40 milhões. Então, o fato é que a grande maioria dos atores sociais que nós teremos daqui para frente estão longe de ser o empregado e o empregador. E aí, Carol, deixa eu falar uma coisa. Sua internet está travando. Quando você começa a falar, a sua internet trava. Você consegue botar, de repente, no 4G, alguma coisa? Cíntia, enquanto a professora Carolina Tupinambá está ajustando essa questão, posso só fazer uma observação ao que você falou, aquele comentário? Você falou da questão da previdência social e, realmente, assim, a gente teve uma regulamentação, a gente só tem hoje, atualmente, uma regulamentação para esses trabalhadores em aplicativo, que é a Lei 13.640, de 2018. Depois a gente fala, então. Voltou, tá ótimo agora. Está no 5G, não sei. Bom, e aí, o que a gente estava falando? Que, então, a gente tem, na verdade, um número cada vez maior, apontando cada vez maior, para um modelo de prestação de serviço que é muito distante desse modelo taylorista, fordista, sobre o qual se erigiu o direito do processo do trabalho. Então, a gente tem que repensar essa disciplina, ao invés de ficarmos imaginando numa zona de conforto absolutamente covarde, de que, olha, a gente cuida dos empregados, então dos trabalhadores a gente não tem nada com isso. Enquanto que a grande maioria dos trabalhadores vai estar inserida num módulo justamente muito mais abrangente do que o direito do emprego, digamos assim. Então, por isso que essa questão se coloca desafiadora. E aí, desafiadora no que fala da representatividade, como é que ficam os sindicatos em relação a essas pessoas? No que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, quem vai proteger essas pessoas? De remuneração mínima, de mínimo existencial. Então, isso tudo tem que ser pensado e tem que ser conjecturado
pela doutrina, pelos tribunais. Essa decisão que a Jéssica referiu, né, foi muito infeliz, porque realmente o primeiro passo foi uma conquista gigante, no sentido de que o direito do trabalho está aí realmente para muito mais, além de saber, tem vínculo ou não tem, a gente tem que dar proteção social a esse tipo de trabalhador, né? E foi o entendimento original dessa demanda. O retrocesso que se verificou com o mandado de segurança foi muito lamentável nesse aspecto. Então, o que eu acho, Cíntia, que a gente tem que começar a construir isso. Primeiro, existe uma mudança cultural muito grande, sair dessa dicotomia tem vínculo, não tem vínculo, que isso é o que menos importa, né? Isso não é nem referido no artigo 7º da Constituição. O artigo 7º garante direito aos trabalhadores. E aí, a gente saindo dessa dicotomia, quem é empregado, quem não é empregado, a gente passa a enxergar esses outros cenários, né? Cada vez mais o direito, e mais do que o direito, a vida está acolhendo outros tipos de prestação de serviços. Existe um documentário muito interessante, eu acho que está disponível na Globo News, na Netflix, não sei, sobre a uberização. E aí, mostrando, né, que está muito além, esse modelo está muito além dos contratos de transporte. E aí você vê manicures, faxineiras, personal trainer, um monte de gente, né, aderindo a esse modelo. Um modelo triangular, no sentido, né, de... E a Jéssica caiu para mim. Eu acho que também caiu para mim. Vou falando aqui com ela para ela entrar de novo. E aí esse modelo deixa de ser... não é aquele triangular que a gente pensava lá de terceirização, né, Cíntia? É um triangular no sentido de existir uma multidão que pode estar interessada nessa prestação de serviço, existir um intermediador de mão de obra via plataforma digital e existir o prestador de serviço. Então, é um outro triangular. Na verdade, é um rompimento completamente das zonas clássicas do direito do trabalho, se podemos dizer assim. E aí é interessante esse documentário, que ele traz alguma diferenciação em que as pessoas acabam colocando tudo numa mesma caixa. Nesse momento inicial é normal isso, né? Do que a gente fala de crowdsourcing work, e ele fala um outro modelo interessante, rope labor. O que é o rope labor? É uma coisa mais louca ainda, quer dizer, você se coloca, o trabalhador se colocar disponível numa plataforma. Então, existe assim, por exemplo, modelo de arquitetura, design, está ficando muito comum isso. Você abre uma plataforma, você quer contratar uma marca, você quer que alguém desenvolva uma logomarca para o seu escritório. Bom, antigamente você contratava um designer, pagava um dinheiro, esperava um tempo e tudo mais. E agora você pode entrar numa plataforma de uma coletividade de designers, por exemplo, e aí você vai pagar, vamos dizer que no mercado, um designer estava cobrando R$10 mil, ali na plataforma você vai pagar R$500. Pronto. No momento que você dá o dinheiro para a plataforma, vários profissionais de designer começam a desenvolver, vários profissionais de designers vão começar a desenvolver a encomenda que você fez. E sem a certeza, imagina, sem a menor garantia de que vai ter comprado. Se você escolher o dele, né, o que vai acontecer? Daqueles R$500 que você pagou na plataforma, o sujeito, digamos, vai receber 250. E 500 outras pessoas... Não vão receber nada. Não vão receber nada. Por isso, é interessante esse nome eu só vi nesse documentário. Não vi ainda. Tem alguns escritos muito interessantes, né, sobre esse modelo de uberização, mas esse rope labor eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. Você trabalha na esperança de que alguém goste. Olha que loucura. Então, esse modelo e supõe que esse designer, ele trabalhe o mês inteiro, desenvolva 500 ideias e ninguém compre. Ele não vai ter a renda mínima garantida por essa plataforma. Então, meu Deus, o que é isso que a gente está vivendo? Não, mas a plataforma, ela estabeleceu o valor e ela vai receber de qualquer forma. Né? Não é estranho você pensar assim, né? Engraçado. Não tem um mínimo, né?
Então, assim, é mais louco do que a uberização. Esse modelo do Hope Labor é mais louco do que a uberização. E aí o fato é que a gente traz um capitalismo absolutamente líquido, em que tudo se esvai, em que você não tem certeza de nada, modelo de nada, né? Em que você não tem mais a figura do gerente, você tem a figura do capital, ele que é o atrativo, ele é que movimenta as coisas. E agora, eu acho que também, Jéssica e Cíntia, a gente está diante de uma oportunidade, talvez não sei se seria muito esperançoso ou incauto da minha parte, mas a gente está num momento, talvez até, de reflexão sobre esse capitalismo despersonalizado, né? Essa pandemia nos colocou muito diante dessa ideia de solidariedade, de cooperação, e eu percebo no mercado um movimento grande no sentido de dar maior projeção para aquelas empresas, para aqueles atores do mercado que estejam, por exemplo, certificados de acordo com normas de saúde, de segurança, né? Que tenham algum modelo de atração cooperativa social, que cumpra uma função social designada para a empresa. Eu tenho visto essa tendência no mercado, não sei se é porque estamos todos consternados com a pandemia, mas uma procura grande, né, de certificações sociais. E talvez seja um momento, às duras penas, da gente dar um clique rápido nessa evolução que a gente vinha tendo de um capitalismo muito etéreo, né? Muito líquido, e a gente trazer um pouco desse social, uma retomada talvez desse social. Voltar ao que era antes, nunca vamos voltar, tá? Eu estou cada vez mais convencida. Mas talvez uma situação intermediária, porque agora vocês vejam, é muito possível que até essa questão da uberização, se a gente pensar no contrato de transporte, ela tem uma retraída. Porque quem é que anda no transporte do outro? Quem é que vai contratar o Airbnb para dormir na casa do outro? Se você não tem, né, necessariamente... Você vê até negócio de bicicleta do Itaú. Tem gente que já está começando a comprar bicicleta. Falar, não vou querer pegar a bicicleta do outro, que o outro tocou, vou ter que ficar limpando a bicicleta toda, vou ter a minha. Então as coisas vão mudando, né? Então, é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente estava num modelo construído absolutamente novo, que de uma hora para outra... já bagunçou. E é o momento da gente entrar para a gente trazer e mostrar que em vários países, né, essa tendência de vários países europeus, essas tendências de flexi-segurança, elas vêm sendo construídas há algum tempo, na última década, e a gente vê modelos, legislação realmente heterogênea, normas heterogêneas, produzidas pelo Estado, de proteção desses trabalhadores. A gente vê a lei de autônomos economicamente subordinados na Espanha, na Alemanha, na Itália. E aí o Estado, então, chama para si, o que não poderia ser diferente, o papel de dar um mínimo existencial, né? E aquele mínimo existencial de uma concepção alemã do professor Otto Barhoff, que o Tribunal Constitucional Alemão já se seduziu pela ideia há muitos anos, no sentido de que nós temos que garantir, que é função do Estado, a garantia de um mínimo existencial para esses trabalhadores. E aí, Cíntia, Jéssica, a gente pode, né? Existem alguns projetos de legislação muito tímidos e muito, infelizmente, muito setorizados, né? Para a regulamentação dessa economia de uberização. Na verdade, essa lei espanhola, por exemplo, que é ampla, desde 2007, qualquer trabalhador autônomo economicamente dependente, ele vai ter um período de descanso mínimo, ele vai ter um salário mínimo, um ganho mínimo. Se a gente não tiver essa via heterônoma estatal, né, porque o governo atual é um governo muito distante dessa demanda estatal e muito endurecido, né, dessa necessidade social que a gente está vivendo, isso não impede, né, de que essa mudança seja protagonizada pelos próprios atores sociais.
porque a gente vê aí sim também na empresa Uber um modelo muito interessante de regulamentação, que seria a própria regulamentação autônoma. E aí a gente tem em diversos países a empresa Uber montando acordos coletivos, dependente se é acordo coletivo de trabalho ou acordo coletivo como um contrato coletivo, como um instrumento civil. Trazendo o quê? Garantia mínima. E aí, por exemplo, na Inglaterra, o aplicativo não abre para o sujeito. Depois que ele trabalha um determinado número de horas, ele não consegue mais. Legal. Né? Então, se o Estado hoje ele não está sensível a essas questões sociais, não impede que os próprios atores sociais, a partir de uma mudança de mentalidade, os advogados, que são agentes transformadores no direito, tragam também soluções mediadas, conciliadas nesse sentido, que é um sentido experimentado pela empresa Uber, e que ela não sente essa pressão no cenário brasileiro. O cenário brasileiro acaba muito, né, aceitando de tudo, né, muito tímido. Não, porque eles pregam, o que fica aparecendo para quem está de fora, né, que eles pregam assim, porque a gente não está discutindo a questão de reconhecer o vínculo. Aí fica um pessoal, não, tem que reconhecer vínculo, outro não, eles são totalmente autônomos. A gente está falando desse meio termo. Essa flexi-regulamentação, como é que você chama? Segurança dessas relações que são pessoas que estão prestando serviço, são trabalhadores, justamente porque essas questões de saúde e segurança, elas vão impactar para todo mundo. E aí a imagem que a Uber, né, e no caso até do iFood, como foi o exemplo que a Jéssica tratou e você também complementou, que nesse momento de pandemia, o que aumentou a demanda, todo mundo consumindo mais esse tipo de serviço. E no primeiro momento, quando veio o Ministério Público do Trabalho, através dessa ação civil pública, que teve essa decisão liminar, falando quais eram os mínimos de garantias para esses trabalhadores, que, poxa, ali no começo eles não tinham acesso a álcool gel. E lembra que o álcool gel estava caro pra caramba? Então a gente já tinha uma certa dificuldade. Imagina aquela pessoa que trabalha o dia inteiro na rua, ela ia precisar usar muito mais. E ele precisava ter esse tipo de respaldo. E aí, no primeiro momento, teve essa decisão, infelizmente ela foi modificada, com essa força que se coloca, né, dessa imagem, olha, se a gente for olhar para esse vínculo de emprego, a empresa vai ter que repassar para o cliente esse tipo de aumento do valor, aí a gente que é cliente fala, não, acho que realmente não tem que ter vínculo de emprego, mas assim, deixa a pessoa do jeito que está, e aí ela chega na tua casa e você se preocupa, será que ela usou álcool gel? Você acha que um entregador teria condições de fazer isso? Quem teria que fazer no mínimo, por mais que não fosse obrigação? É o que você está falando, por mais que não fosse obrigação dessa pessoa, dessa plataforma, que ela tivesse esse cuidado. E aí caiu essa liminar, e mesmo assim, no começo eles queriam mostrar para a sociedade, olha só como a gente está se preocupando. Fizeram lá um fundo de 50 milhões para restaurantes. Não estou falando que os donos de restaurantes não precisassem de ajuda. Mas, poxa, e aquele que presta serviço, que é o trabalhador que presta serviço? Aí depois, para ficar bem na fita, para ficar uma situação bonita, o que eles fizeram? Não, agora eles colocam lá, né? Nós vamos ajudar os trabalhadores. Quem presta serviço aqui para a gente vai estar ajudando. Fundo de R$1 milhão. Demoraram, como a Jéssica até fez um artigo falando sobre isso, a entrega desse material para esses trabalhadores demorou muito tempo. Então, eles estão à margem, a gente vai esquecer, lembrando que com essa situação da pandemia e desemprego, quem vai acabar trabalhando nisso são todos nós, porque a classe média ela está tendo uma queda muito grande, não tem como a gente se reinserir no mercado de trabalho, a gente vai acabar ou usando ou trabalhando nisso. Então, é urgente que a gente precise enxergar esse trabalhador. Não estou falando de ter um vínculo de emprego, mas algum tipo de regulamentação. E a gente vê que aqui no Brasil criou-se essa imagem de não pode reconhecer vínculo, aí uma pressão danada. Na verdade, quando o jogador vai analisar uma situação, ele analisa pontualmente, no caso concreto. E aqui parece que tem aquela bandeira de não vamos reconhecer o vínculo. Agora, não vamos reconhecer o vínculo, deixa a pessoa largada e você vê que lá fora, olha a questão cultural, né, de que realmente a gente precisa tutelar esses trabalhadores. Mas pode seguir, Carol. Desculpa aqui.
Aqui vai dando uma revolta, sabe? Às vezes vai dando uma revolta. Não, porque quando você falou também desse trabalhador acidentado, realmente, né? A gente fica numa coisa e acaba que, como a gente tem a solução também, Cíntia, todo mundo tem que se responsabilizar. Hoje, sociedade. A sociedade. Existe uma associação, porque assim, um outro problema muito grande, né, desses trabalhadores é digamos, esse distanciamento social em termos associativos. Você não tem uma centralidade de possibilidades de postular coisas, direitos mínimos e tudo mais. Então, fica todo mundo muito solto no mercado, no cenário. E aí, o direito do trabalho, ele sempre evoluiu a partir justamente de quê? De movimentos sociais, né? Movimentos associativos, movimentos grupais, movimentos coletivos. Então, a gente tem alguns estados brasileiros que têm já algumas associações de motoristas de Uber, algumas associações, né, de prestação de serviços domésticos uberizados por plataformas sociais. Mas são muito poucas. Isso é muito pouco difundido. Isso logo se abaixa. Então, lá no projeto de extensão que começou lá na UERJ, que era uma Câmara de Conflitos Trabalhistas, a CEMATRA, a gente viu nascer um movimento muito interessante, que foi justamente alguns trabalhadores chegarem lá para negociar e a gente falar assim, não temos como negociar nada, tu não é trabalhador, tu é trabalhador lá com senso, tu não é empregado, aqui a gente faz acordos de trabalho. E a gente mesmo já desconfortável com essa resposta, se fez o quê? Alguns alunos do doutorado, do mestrado, se reuniram e a gente montou uma associação, foi montando um modelo de um estatuto, que seria a associação Associação de Trabalhadores Sem Emprego. Qual que é a ideia dessa associação? Primeiro, divulgar vagas no mercado de trabalho, sem ser de emprego ou sendo de emprego, tanto faz. Depois, montar acordos coletivos, e aí não é acordo coletivo de trabalho nos termos do 611 A e B, não. Acordos como contratos coletivos. Olha, todo mundo aqui é pejotizado nessa empresa. Vamos resolver o problema do mundo e botar todo mundo para vínculo, não é vínculo, entrar com ação. Enfim, não temos tempo para isso. Vamos fazer o seguinte, o tomador de serviço faz um acordo com a associação e fala assim, todos os associados que estiverem prestando serviço aqui para mim, nós vamos ter uma carga horária mínima, vamos ter uma carga horária limite de 9 horas diárias, por exemplo. Então, muitas vezes, o tomador de serviço ele também se vê num cenário de completa insegurança jurídica, porque se ele concede algum direito, o outro já vai falar que é porque ele está reconhecendo o vínculo diretamente. Se ele não concede nada, é um crápula. E a sociedade toda vai o odiar. Então, para ele também pode ser interessante uma solução intermediária, enquanto não se consegue que o personagem principal cumpra o seu papel, que seria o Estado, né? Como tem cumprido aí nos países mais desenvolvidos. Mas enquanto não se faz, é muito interessante esses acordos, são acordos pequenos, que vêm sendo feitos por essa associação, SEEM. Entra no site para o pessoal para ver o trabalho, que é muito interessante. SEEM, né? Isso, tem, né? Que sem emprego, então a Associação de Trabalhadores Sem Emprego, mas também não podem ficar soltos. Então, a gente tem algumas oficinas de recolocação no mercado, por exemplo, vão ensinar a fazer currículo, ensinar a trabalhar melhor com Excel, e aí alguns estudantes que querem carga horária, né, para se formar, enfim. Aí outro dia foram lá duas alunas já da pós da Unirio, que acabou a gente juntando outras universidades no apoio, para fazer um trabalho de consolidação de currículo com design, sabe? Então, assim, legal. Tem esse modelo de recolocação no mercado, tem um modelo de capacitação, porque o que a gente também tira como grande lição disso tudo é que a gente não pode parar de estudar. Você veja que não é impossível acompanhar o direito de trabalho hoje. 20 minutos, tudo muda. Então, assim,
a gente tem essa preocupação de capacitação. E aí, os próprios associados vão trazendo algumas situações e a gente vai colocando lá umas mesinhas, umas rodas de conversa, né, de algumas iniciativas, porque o que não pode é a gente ficar parado. E aí, outro dia falaram assim, vamos fazer, estão pensando em fazer um negócio de um plano de saúde coletivo. Nem sei como é que está essa ideia agora, né? Mas o fato é que o modelo associativo é um modelo muito característico, né, de evolução de estágios civilizatórios no direito do trabalho. A associação, a coletividade, a organização empática, o reconhecimento de iguais. Isso é uma força do direito do trabalho que pode ser uma solução nesse cenário, entendeu? Então, assim, fora isso, é pressão legislativa, mas a gente, infelizmente, fica mais uma sensação de impotência maior, né? Em relação aos poderes constituídos. Mas sabe o que eu estou achando bom? Porque, como a Jéssica falou, e eu até coloquei lá no meu Instagram pessoal, vai ter essa situação de greve. Então, acho que, de repente, é o primeiro momento, quando esses trabalhadores, né, em aplicativo, eles pararem, a gente for pedir a comida, não tivermos, ou então tem uma possibilidade de trabalhadores menor, e aí a entrega vai demorar, e a gente vai sentir isso, e vai falar assim, poxa, será que eles estão tão satisfeitos assim como os aplicativos colocam? Porque os aplicativos colocam assim, nossa, você pode ganhar 4 mil reais, você pode ganhar 6 mil reais. Poxa, numa situação em que empregados que não têm nem um ensino superior, ou então não tem nenhum tipo de alfabetização e possam estar, nem tipo não, porque precisariam dirigir, né? Ou então usar a motocicleta. Mas se esses trabalhadores, eles conseguem receber um valor desse, então eles são super bem, mas não é assim. E aí é importante, isso vai ser bom para que a sociedade enxergue que esse trabalhador precisa dessa tutela e que ele veja o seguinte, tá bom, não preciso reconhecer o vínculo, mas eu preciso regulamentar algumas coisas. E que dessa forma como você falou, esses sem emprego, por mais que eles estejam fazendo lá um acordo com a empresa que ele esteja prestando serviço, é possível, porque aí são duas partes, ele é um trabalhador autônomo e vai prestar serviço para alguém, e eles querem deixar aquilo dali, fazer lei entre as partes, eles fazem o acordo. Então, esses regramentos mínimos, eles dando certo, é até uma forma de mostrar para a sociedade, ou então para outras empresas que queiram contratar, que é possível, você não precisa ficar totalmente no não ou no sim, você pode ter ali um meio termo e aquele trabalhador trabalhando em condições mínimas, que é isso que tem que ter, porque todo esse cenário, como você bem ressaltou, a Constituição fala de trabalhadores, ela não fala só de empregados, a CLT é para os empregados, mas também temos os trabalhadores que eles precisam desse tipo de tutela. Então é importante entender que existindo essa conversa, esse diálogo, entendendo a necessidade deles serem tutelados, é extremamente importante que se faça isso. E esse trabalho que você faz lá, que era o antigo escritório modelo, que eu já ouvi você falando, achei super interessante. Acho que nós estamos num momento de conversa, de diálogo, de mediação, de utilização de todos esses recursos que a gente tem para ter uma situação eficaz. Não adianta que ficar falando doutrina, a gente precisa de um resultado, e aí é muito bom saber que tem essa possibilidade de intermediação entre aqueles que seriam sem emprego, mas eles são trabalhadores, e eles estão abarcados na nossa Constituição. Enfim, tem alguma coisa mais a falar? O fato é que o direito do trabalho, quem somos, onde estamos e como nos relacionamos mudou totalmente. A gente não é mais empregado ou empregador, a gente é um leque infinito de possibilidades, que vai desde o estágio até o sujeito que trabalha pela plataforma, o autônomo simples, o sujeito que é parceiro em salão de beleza, enfim, as pessoas que vendem produtos de natura, de Avon pelo mundo. Tem muita gente que levanta cedo e que não está inserido nesse modelo altamente protetivo que foi idealizado na década de 40 na CLT. Onde estamos, a gente não está mais dentro da fábrica, né? O fato é que o sujeito está em todos os lugares, a questão do trabalho também remoto, no próprio para as próprias pessoas inseridas dentro do modelo do vínculo empregatício, ela não se reconhece mais. Então, você pode trabalhar de todo lugar, em qualquer lugar do planeta.
E como a gente se relaciona, a gente mesmo tem um modelo muito abrangente para negociação, desde a reforma trabalhista dos sindicatos, em que você tem uma queda da eficiência da legislação heterônima para uma valorização de uma legislação autônoma, que eu acho muito salutar, e para fora desse modelo, a sociedade aí se recriando. Então, acho que é basicamente isso, Cíntia, que a gente pode testemunhar desse surgimento de um novo direito do trabalho, entende? De outros atores sociais, de outros lugares para que eles sejam colocados, e aí a gente vem com uma questão ambiental ampla, porque o ambiente de trabalho não é mais, né, as quatro paredes da empresa, e a gente tem que pensar em um modelo abrangente das pessoas se cuidarem, né, e não serem levadas à falência biológica por conta do desempenho de um trabalho, e a forma mais solidária, mais empática que a sociedade vem demandando de tratamento das relações sociais. Eu acho que é basicamente... A Jéssica, para mim, está sumida aqui, eu não sei se você... Ela mandou mensagem aqui para mim, dizendo que está caindo muito a internet dela. A Jéssica ainda tinha algumas coisas para pontuar aqui para a gente, mas a gente também já está caminhando para o encerramento da nossa conversa, né? A gente já estaria fechando agora a nossa conversa. Mas, enfim, tem alguma outra coisa a acrescentar aqui no nosso papo? Na verdade, a gente tem muita coisa, né? Carol, a gente teria muita coisa se a gente está tentando fazer menos ciência, mais consciência. Falando das experiências, os casos da ciência são muito legais. Vale a pena o pessoal... Eu quero conhecer. Entrar no site não só da CEMATRA, que é essa Câmara, que dentro da CEMATRA é que surgiu a CEM. Hoje são duas situações completamente diferentes, mas são duas entidades sem fins lucrativos, criadas por projetos de pesquisa, né, e que estão testemunhando aí um momento ímpar, né, de construção de um direito do trabalho mais abrangente. Então, acho que vale a pena as pessoas que estão nos assistindo tentar entrar em contato, dar uma ligada, visitar hoje não, né, mas marcar algumas reuniões, para poder realmente testemunhar. Isso é muito curioso as pessoas. E eu nem sabia que tinha tanto trabalho prestado via plataforma. Assim, maquiador é incrível. E que vão procurar a gente, assim, conjuntos, grupos musicais, gente que faz coisa com música, gente do meio artístico, muita gente que está completamente esquecida pelo Estado. Quando a gente fala de uberização, a gente pensa também só no contrato de transporte, né, Cíntia? E isso é um modelo que a OIT já tem um normativo trazendo esse novo formato de tomada de mão de obra, e ela que traz essa questão da triangularidade, falando dessa pluralidade desses mundos produtivos. Alguns, na verdade, não é uma convenção, né? É uma recomendação, e alguns países, e a própria, assim, na própria OIT, se você entra no site também, você tem acesso ao relatório do professor Supiô, que não sei se data de 2017, 2018, falando desse crescimento de novas modalidades de mão de obra, o chamado livro branco da Europa, da Comunidade Europeia, trazendo também critérios de balizamento para a regulamentação mínima de direitos sociais. Tem alguns documentos internacionais que são interessantes, que estão disponibilizados na OIT e que vale a pena para quem está aí se dedicando ao estudo desses novos contratos de trabalho, né? Alguns falando desse neo-taylorismo digital, né? Alguns estão usando essa expressão. E aí, quando você coloca essa expressão no site da OIT, vem realmente muitos documentos interessantes, além da legislação de países, da Espanha. Eu ia te perguntar se era de Portugal, da Espanha, que já estava caminhando para justamente regulamentar essas situações. Isso. Na Espanha é a lei 17, sei lá, não sei o número de cabeça, assim, mas você entrando na OIT, ela tem direto, e é uma lei de 2007. Olha como é que a gente está atrasado, meu pai do céu.
Tá? E na Uber, você tem também a legislação que foi recente do estado da Califórnia, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem a competência federalizada, e alguns outros. Se você entra na Uber, na Uber.com, não a Uber Nacional, você também consegue acesso a esses acordos. Eu acho um acordo mais interessante que a legislação, porque ele foge um pouco. Na legislação vem falando que não é relação de vínculo empregatício, mas nos acordos nem toca nesse assunto. E aí já vai trazendo. E esse da Inglaterra eu acho muito legal, porque o dispositivo trava. Então é muito interessante. Como um mecanismo de controle de jornada. O sujeito só pode usar determinado intervalo do dia, depois trava, não tem solução. Então, é uma cláusula muito interessante para você preservar a saúde do sujeito. Em Nova York, você tem também o acordo que fecharam em Nova York, muito legal, falando de contratação de previdência obrigatória para o motorista. Né? Então, tem algumas iniciativas, e esse momento que nós estamos, ele é construído a partir dessa pesquisa empírica. A gente vê esses movimentos ao redor do mundo e conseguir, aí, com a criatividade da advocacia nacional, criar também para a gente um modelo que possa ser paradigma dessas novas relações, inclusive um paradigma internacional, né? Enfim, eu acho que depende mais de nós do que de qualquer outro ator social. Mas isso está sendo ótimo você falar daqui, porque é justamente essa falta de conhecimento das pessoas de que até o brasileiro adora se comparar com quem está lá fora, né? E nessa hora, quem está lá fora, essa legislação que nós temos, a própria OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já ditou essas recomendações. Então, será que não é o momento de trazer isso para cá? Se a gente gosta tanto de importar essas coisas, adoramos importar até terminologias em inglês. Ó, a Jéssica voltando agora aqui com a gente. Jéssica, eu vou deixar até você falar para não cair de novo. Tenta trazer algum acréscimo aqui para a gente, se você conseguir. Acho que ela está ainda conectando o áudio. Conseguiu? Tá sem áudio. Coloca aí o áudio. Tá mudo ainda. Não, o teu microfone está fechado. Opa, agora foi. Não, a gente não tô te ouvindo. Você está ouvindo, Carol? Não. Mas a gente não está te ouvindo, Jéssica. Tenta, de repente, tirar o fone. Desconectar o fone do celular. Agora foi. Foi. Que bom, que bom. Obrigada. Eu estava sentindo a sua falta. Tá vendo como é que essas questões de internet, né? Meu Deus do céu, a gente pena, dá um desespero que a gente quer entrar e a gente não tem a possibilidade. Não acredito. Voltou, Jéssica. Pode acrescentar aí o que você precisava falar. Não, eu só queria acrescentar um ponto que você comentou, a questão da previdência social. Eu não sei nem se a professora Carolina falou na minha ausência, mas a gente tem uma previsão na Lei 13.640 de 2018, só para acrescentar, essa lei ela veio, inicialmente o objetivo dela entre as discussões que foram travadas no Congresso, era, de repente, se proibir esse tipo de atividade no país, né? E, no final das contas, a lei ela acabou só trazendo algumas obrigações, né, dos trabalhadores, né, de ter a carteira de motorista, de pagarem um seguro, de estarem no sistema do DPVAT, entre outras coisas, né? E ela trata expressamente que o trabalhador desses aplicativos ele é considerado contribuinte individual, né? Então, para ele se inserir no sistema da Previdência Social, ele acaba tendo que contribuir com 20%, né, do que ele ganha. Então, apesar de ter sido oportunizado expressamente a possibilidade dele participar do sistema da Previdência Social, a gente acaba tendo essa questão de 20%, é uma contribuição muito alta para quem já tem um recebimento já de retirada, né, bem reduzido. Então, apesar de formalmente
ter se dado a eles essa possibilidade de receber um benefício caso se machuquem, caso sofram algum tipo de acidente, é realmente muito pesado para eles arcar com isso, né? Então, a maioria deles, se fosse feita uma pesquisa nesse sentido, a maioria deles realmente não contribui com a Previdência Social, né? Então, fica totalmente à margem. Se existe algum tipo de acidente, ele não vai conseguir nem receber um benefício previdenciário em decorrência desse afastamento. Mas também tem a possibilidade que, como querem colocá-los, né, trabalhadores totalmente autônomos, microempresários individuais, eles entrariam naquele outro sistema de 5% de alíquota. E aí eu acho que isso daí vai impactar para o próprio sistema previdenciário, porque milhares e milhares de trabalhadores contribuindo 5%, que geram um impacto muito grande para a Previdência. Então, a gente estava discutindo até então a reforma da Previdência, a necessidade de reaver todas aquelas normas que a gente tinha, e de repente a gente admite que milhares de empregadores façam esse tipo de contribuição. Então, assim, na verdade, se joga para o trabalhador, né, e para a sociedade, a gente que se vire. Essa questão é de vocês. E aí a Carol também estava falando uma situação, eu relembrei uma outra discussão, que quando começou a surgir essa questão de vínculo de emprego, não vínculo de emprego, de Uber, essa discussão toda, eu falei, tem que pensar que o trabalho não pode ser precarizado. E aí como é que a opinião pública faz total diferença, né? Eu dei um exemplo numa aula que eu falei sobre o trabalho, o trabalho decente, enfim, e era um caso de um entregador também, e ele era um entregador, estava entregando pizza através da Logi, acho que era a Logi, essa empresa, mas na Argentina. E ele sofreu um acidente, caiu lá com a pizza e tudo, e estava bem machucado, uma pessoa foi auxiliá-lo, e aí quem estava na plataforma, quem faz esse contato, né, da plataforma com o entregador, ficava questionando assim, mas aí, a pizza está intacta? Você vai dar para entregar pizza? E aí a pessoa que estava atendendo essa vítima, né, do acidente lá no trânsito, ele ficou tão, assim, tão surpreso com a falta de cuidado para um ser humano que estava ali sofrendo, e ele falava assim, ele dava resposta para a pessoa passar a resposta para a atendente da Logia, acho que era a Logia, e falava que ele estava incapacitado realmente de entrega, não tinha nem como ver se pizza estava boa, não estava, e a preocupação era se haveria possibilidade de entrega ou não daquela mercadoria, que naquele caso era uma mera pizza. E aí isso daí foi viralizado, porque aí a rede social é boa também para trazer esse tipo de informação, tiraram as fotos, que se contasse de repente ninguém ia acreditar, tiraram as fotos das mensagens do aplicativo, isso na Argentina criou uma imagem ruim para a empresa, e aí houve a necessidade de regulamentar justamente o que a gente está falando sobre isso, porque a pessoa põe aquela mochila nas costas para andar de bicicleta, uma mochila que de repente é pesadíssima para aquele trabalhador. Então, assim, esse mínimo de capacete, como a mochila não poderia mais ficar solta, teria que ficar presa, essas mudanças que teriam que ser feitas para cuidar do trabalhador. Mas isso foi um apelo que foi para a opinião pública. Infelizmente, foi um acidente que aconteceu, mas ali também foi uma mexida. De repente, quem era o consumidor começou a ver, poxa, pera lá, então se é assim não é legal, olha que situação. E isso mexe, a gente ainda tem essa questão da solidariedade, né, de pensar no ser humano. Imagino eu que a gente ainda pense no outro. Então, é o momento da gente olhar para esse trabalhador, que é um mercado que, como a Carol falou, você falou, a gente já está numa mudança de paradigma do que a gente tinha do emprego, é um tipo de trabalho que veio para ficar, mas será que ficasse à margem, sem nenhum tipo de regulamentação, estaria ok? Olha lá, nós temos todos esses subsídios, nós temos material até de leis de outros países, a própria OIT já deu as recomendações, vamos trazer isso para cá, essa discussão é boa para isso, para a gente enxergar essa necessidade, é bom que vai ter a greve, que vai todo mundo enxergar, olha, então eles não estão tão felizes assim, o que eles estão reivindicando, afinal de contas? Então, isso tudo é para trazer essas
mudanças que a gente está tendo que enfrentar tão de repente, elas são necessárias. Ainda até no começo da conversa que a gente teve, a Jéssica falando da crise, é um momento, olha como que é a história, eu adoro história, né? Eu adoro história. A história vem e vai mudando, a gente está nesse momento de transição e a coisa está vindo. Então, eu queria já finalizar aqui com vocês, agradecer, eu vou deixar a palavra para cada uma de vocês. Carol, se quiser iniciar a sua fala, depois a gente passa para a Jéssica e a gente finaliza aqui, porque eu amei a nossa conversa, foi muito proveitosa, aprendi bastante com vocês. Pode falar, Carol. Obrigado, Cíntia. Obrigado novamente, Jéssica, Cíntia, por esse encontro. Também adorei a oportunidade, né, de trocar ideia com gente que está estudando isso mais a fundo e vendo também o lado de fora da redoma dos livros, né, e das pesquisas pela internet. Então, assim, é um assunto realmente sem fim. A gente vai se deparar com ele, com o direito do trabalho, de agora em diante, né? A tecnologia, ela é uma força motora aí do próximo milênio, né, para a gente poder entender a prestação de serviço e a tomada de mão de obra na sociedade. Então, me coloco à disposição, meu canal, meu perfil no Instagram é @caroltupi, meu e-mail é carolina@tupinambá.adv.br. Me coloco à disposição dos colegas de profissão, dos estudantes, parabenizando a ESA por essa iniciativa novamente e deixando um grande abraço, né? Voto de saúde, de seguranças para todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Obrigada, Carol. E Jéssica, pode trazer suas palavras também aqui para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a professora Cíntia, agradecer a professora Carolina. Esse debate muito interessante, é um debate que pode ser visto realmente por diversos ângulos, a gente tentou abordar vários aqui. Peço desculpa a quem estiver assistindo, eu realmente tive um problema com a internet aqui, a internet é uma maravilha do mundo moderno, mas a gente às vezes fica... Deixa na mão, né? E eu queria agradecer por tudo e vamos acompanhando, né? Vamos ver esse movimento, essa paralisação do dia 1º e os resultados disso, né? Vamos ver a pressão dos movimentos sociais para ver como o Estado ele vai reagir a essa demanda da sociedade. Mais uma vez, obrigado por tudo. Olha, perfeito. Eu que agradeço a presença de vocês. Como eu falei no início, eu tenho em vocês duas figuras muito importantes na nossa área jurídica. A gente está aqui para repensar esses modelos, tentar trazer uma solução, buscar a melhor solução. Não é só o que está no livro, não é só o que a doutrina sempre pregou. Vamos pensar em uma forma eficaz de tentar solucionar isso tudo. E para você que acompanhou a gente, eu vou dar de novo o recado de inscreva-se no canal aqui da ESA OAB RJ, para que você receba a notícia de outras lives que a gente vai ter por aqui, que a gente vai deixar disponibilizada, e também nós temos o nosso Instagram, ESA_OAB-RJ. Então, eu te espero para nosso próximo encontro. Teremos muitos outros, com profissionais de várias áreas, para tratar sobre o direito do trabalho. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.